galera, estamos aqui em mais um encontro tratando do tema climatologia. Vamos falar um pouco mais sobre a circulação atmosférica, destacando agora alguns elementos que podem ser apresentados na forma de ilustração lá na sua prova, no Exame Nacional do Ensino Médio e em outros vestibulares pelo Brasil. Vale lembrar que essa circulação atmosférica ela é feita de modo que nós temos uma relação aí com as temperaturas e também com o movimento de rotação da Terra. A rotação é importantíssima porque ela introduz o chamado efeito Coriolis, o que faz com que, tendenciosamente, algumas correntes de ar se desloquem no sentido contrário à rotação. Bom, observe comigo a ilustração. Essa ilustração ela traz aqui o continente americano em dois momentos do ano, em dezembro e no mês de junho. Há algumas diferenças aí a observar. E eu gostaria de chamar a atenção sua para um sistema atmosférico que já foi destacado em nossas aulas de climatologia. A ZCIT, ou Zona de Convergência Intertropical. Note que, nesses dois diferentes períodos, ela apresenta comportamentos em relação à sua situação diferentes. No mês de dezembro, ela está um pouquinho ao sul da linha do Equador em algumas áreas. No mês de junho, um pouco ao norte dessa mesma linha. Isto se dá em função das diferenças de pressão atmosférica. Ora, no mês de dezembro, você deve lembrar, tem-se o inverno no hemisfério norte e o verão no hemisfério sul. É um dos solstícios. E considerando as diferenças de pressão atmosférica, relacionando-se com temperatura, você deve recordar, inclusive, a partir dos seus estudos de física. Na atmosfera, com o ar mais esfriado, as moléculas mais agregadas exercem uma pressão maior sobre, obviamente, a circulação do ar de forma geral. Então, com essa pressão atmosférica aumentada, acentuada em função do frio, a convergência intertropical, que é uma espécie de fronteira de temperatura, de fronteira de calor entre os dois hemisférios, ela termina sendo empurrada e se deslocando um pouco mais para o sul. Isso porque o ar mais frio no hemisfério norte apresenta uma pressão maior, enquanto que o ar mais aquecido no hemisfério sul, que está no verão, no mês de dezembro, apresenta uma pressão atmosférica menor. Já no caso de junho, temos a situação invertida, uma vez que no hemisfério sul temos o início do inverno, as temperaturas estão mais baixas, a pressão está maior, enquanto que no hemisfério norte, calor, pressão atmosférica menor, e aí a ZCIT está se deslocando, portanto, no sentido daquele hemisfério. Essas diferenças de pressão podem ser observadas também de acordo com o comportamento dos próprios anticiclones, de que falamos no encontro anterior. E aqui estão ilustrados dois importantes anticiclones atuantes aí no Oceano Atlântico, sobre o Oceano Atlântico. Lembrando que anticiclones lembram altas pressões, dispersão de ventos, e particularmente os anticiclones situados a estas latitudes são chamados de anticiclones subtropicais. E, dentre outros, eles são dispersores dos chamados ventos alísios, não é? Aqueles que sopram constantemente dos trópicos em direção à linha do Equador. Esses ventos alísios que têm uma importância significativa na climatologia, não é? Principalmente aí dentro da zona tropical. Então, já no que diz respeito à altitude, à medida em que nos afastamos do nível do mar, a temperatura diminui e a pressão também, ou seja, em ambas verifica-se uma relação inversa. Prosseguindo aqui nas nossas ilustrações, falando agora sobre os ventos e as massas de ar. Iniciando pelos ventos. Esses ventos eles podem ser classificados quanto à abrangência e quanto ao tempo. Em relação à abrangência, temos aqueles ventos planetários, que foram demonstrados, inclusive, aí na circulação atmosférica global. Os alísios, tropicais e polares, os contralísios, os ventos de oeste. E temos também aqueles ventos que atuam em determinadas regiões do planeta, alguns, inclusive, de grande importância, como as monções, lá no sul, sudeste da Ásia, o Mistral, que é um vento que sopra no sul da França periodicamente, e o
Simum, lá no Saara, norte da África. Quanto ao tempo, existem os ventos constantes, que são justamente os ventos planetários, os alísios, os contralísios, os ventos de oeste. Eles não têm a sua direção modificada, eles têm uma constância. Embora haja variação, por exemplo, de intensidade em função de mudanças na pressão atmosférica. Mas isso não significa mudança de direção. Já os periódicos são aqueles que estão, não é, por tempo, mudando a sua direção. Esse tempo pode ser um tempo relativamente curto, como ao longo de um dia. É o que mostra o comportamento das brisas. Ou um pouco mais duradouros, como é o esquema das monções, né, que sopram no sul, sudeste da Ásia, que tem muito mais uma periodicidade sazonal, embora se pareça muito nessa periodicidade sazonal com o mecanismo das brisas. Por falar em brisas, numa ilustração, aqui nesses dois quadros, né, vale lembrar que as brisas elas se comportam em alteração em função das diferenças de temperatura e a capacidade de armazenamento de calor entre o continente e o oceano. Você estuda em física, por exemplo, a questão do calor específico, lembra? E considerando aí os meios, continente e oceano, em qual dos dois o calor específico é maior? Qual deles retém por mais tempo o calor, absorve e perde mais lentamente? Se você respondeu oceano, acertou perfeitamente. O oceano ele absorve e perde calor de uma forma mais lenta, o que faz, obviamente, ao longo do dia e da noite, contrastar com o comportamento da temperatura e da pressão sobre os continentes. Então é o que acontece justamente no que você observa nestas duas ilustrações, que trazem o mesmo caso. Ao longo do dia, como o continente ele aquece mais rápida e intensamente, a pressão atmosférica diminui, já que o ar aquecido apresenta um comportamento ascendente, como se observa aqui. Já sobre o oceano, que está menos quente ou mais frio, o comportamento do ar é subsidente. O ar que ascende sobre o continente deixa um espaço que vai ser, portanto, preenchido pelo ar que vai se deslocar do oceano para a Terra, do oceano para o continente. Portanto, a brisa diurna é uma brisa de origem marítima. Já à noite, como o continente resfria mais rápido, enquanto que o oceano ainda permanece um pouco aquecido, você deve lembrar, não é? Quem já tomou um banho noturno, principalmente em áreas tropicais, percebeu que o mar estava um pouco quente até certa hora da noite. Já à medida em que você sai da água, tem aquela sensação de frio, justamente do frio, não é? Ou da perda de temperatura que o continente sofreu com a noite, a chegada da noite. E aí, portanto, sobre o continente se instala uma área de alta pressão. E o oceano aquecido, que apresenta um movimento predominantemente ascensional do ar, cria-se uma célula de baixa pressão. Portanto, à noite, o ar vem da terra para o mar. Brisa noturna, portanto, é uma brisa continental. No caso do mecanismo das monções, é semelhante. A diferença está no fato da sazonalidade ser o período, portanto, para esse tipo de fenômeno. Portanto, ele não é diário. E uma outra coisa, um outro detalhe, é que o fenômeno das monções só é verificado na região do sul-sudeste asiático e parte do continente africano. Isto por que exatamente? Pelo fato, primeiro, de que a bacia do Oceano Índico ela tem um formato peculiar. Ela é encerrada aí pelas terras da Ásia, Oceania e África. Além disso, o Índico é o oceano com as temperaturas, como já vimos em hidrografia, mais elevadas, né, em comparação com os demais. Isto pelo fato de que ele tem um contato, né, apenas com uma das regiões polares, que é a região antártica. Portanto, recebendo águas frias somente, no máximo, da região antártica. E, além disso, o seu formato faz com que ele acumule calor mais facilmente do que o Pacífico ou do que o Atlântico, né? Mais especificamente. Então, isso resulta em diferenças sazonais de pressão aqui no hemisfério norte, onde está situado, né? Onde ocorre esse mecanismo das monções. Durante o verão do hemisfério norte, quando há o aquecimento da superfície de uma maneira geral e também da atmosfera,
cria-se um centro de baixa pressão sobre o continente. Lembra? Já que é verão, o continente ele vai se aquecer de forma mais intensa do que o oceano, onde o calor específico é maior. Então, o ar carregado de umidade proveniente do Oceano Índico adentra durante o verão o continente asiático. Esse ar carregado de umidade, no entanto, ele é em boa medida barrado por sistemas montanhosos localizados aí entre o sul e sudeste asiático. Esse sistema ou esses sistemas montanhosos formam aqui uma grande cordilheira, que você deve lembrar, denominada Cordilheira do Himalaia. E a Cordilheira do Himalaia ela funciona então como uma barreira orográfica, fazendo com que essa umidade seja retida e produza grande nebulosidade ao sul desse sistema montanhoso. Isso provoca um tipo de chuva denominada chuva de relevo ou chuva orográfica em regiões do sul e sudeste asiático, podendo trazer um avolumamento dos rios e transtornos aí relacionados a alagamentos. Vale salientar que essas chuvas elas não são apenas catastróficas, elas são importantes também para o ritmo, por exemplo, das atividades agrícolas que ocorrem aí, relacionado notadamente ao sistema de jardinagem, onde as águas das chuvas são importantíssimas para o desenvolvimento de lavouras, como, por exemplo, o plantio de arroz nas técnicas de terraceamento e hidroponia. No inverno do hemisfério norte, nós temos uma circulação atmosférica entre a Ásia e o Oceano Índico no sentido contrário agora. O que é que acontece? O continente muito mais frio no inverno do que o oceano vai, portanto, ser um dispersor de vento. Só que um ar continental frio e seco. Esse ar frio e seco vai soprar agora da terra para o mar, do continente para o oceano. E vai ser responsável, inclusive, por secas, aí na região do sul, sudeste da Ásia. Essas secas, elas podem também se intensificar dependendo de outras combinações atmosféricas. Portanto, assim, nós entendemos, compreendemos o sistema das brisas, o sistema das monções, são sistemas importantíssimos para a gente entender a circulação atmosférica do ponto de vista global e também regional. E neste ponto nós fechamos o nosso quarto encontro de climatologia e eu continuo aguardando você aqui para nós tratarmos ainda alguns aspectos deste tema. Até lá, sucesso para você e bons estudos.